Vamos entender um pouco sobre o luto, que é algo real na vida de todos, porque nós sempre somos vinculados a outra história, a outros afetos que marcam profundamente nossa vida. E nessa ruptura da relação, quando um parte, fica aquela marca, a saudade. É interessante que Freud ele faz uma abordagem sobre o luto e como ele deve ser vivido, né? Vivenciado, para poder a pessoa não morrer com aquele que se foi. Nós temos também um livro que fala sobre o morrer e a morte, de Elizabeth Kubler-Ross. Eu até li esse livro. Ele faz parte de uma análise minha sobre a morte e o desenvolvimento humano, como que é possível tanto o psicólogo como o filósofo se relacionar com pessoas em estado terminal, em que pode-se discutir uma qualidade de vida enquanto se tem a própria vida. É interessante que a vida é por um momento só. O sofrimento também parece que ele tem uma durabilidade maior do que o prazer, porque o prazer é muito rápido. Ainda mais quando a gente pensa no prazer que domina a fisiologia humana, tanto homem e mulher, na dimensão da sexualidade. A gente vê que tudo é muito rápido. O bonito são as preliminares construídas numa relação saudável e como se diz naquele ditado, né, na cumplicidade, na entrega, e não na cobrança, na exigência do outro. Mas o sofrimento, por razão do luto, é algo que incomoda muita gente. É uma resposta normal a uma perda. E esse sofrimento é uma experiência de privação, de ansiedade, que evidencia, às vezes, até dor física. Abala a pessoa emocionalmente, o cognitivo pode ter alteração e a dimensão social e espiritual também ser afetada. E discutir sobre isso é muito importante. Agora, como uma pessoa que crê, vamos pensar aquele que crê em Deus, né? Tem o ateu, que é um crente, né? Só que ele é diferente, crê que Deus não existe. Mas aquele que crê que Deus existe, nós podemos ter algum afago, algum consolo, pensando na possibilidade da palavra de Jesus, quando ele disse que ele era a ressurreição e a vida, e segundo as escrituras, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e todo aquele que crê nele também não verá a morte, nunca morrerá. Isso está lá no Evangelho de João. Então nós podemos o quê? Será que podemos reduzir esse sofrimento, esse vazio, essa dor? Será que nós podemos experimentar o amor de Deus diante de uma perda? Então, uma perda pela morte, ela nos leva a enfrentar uma discussão sobre até a nossa fé. Aquilo que absolutamente é irreversível, é inalterável e vai trazer para nós o quê? Uma reflexão. Até quanto a própria existência, o amor de Deus. A morte, a Bíblia diz que ela é um inimigo poderoso, mas ela foi tragada na vitória, porque Jesus venceu a morte. Isso é muito importante. O consolo de Deus, quando é vivenciado nesse momento desse vale da sombra da morte, porque alguém já sucumbiu, pode ser parentes, amigos, pessoas muito próximas, e agora aquele que não morreu está passando por um vale da sombra da morte. E o salmista diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, Deus estaria com ele. Por mais que as pessoas venham defender que isso é uma utopia, isso é uma ilusão, eu quero saber se o ateu tem uma resposta melhor para a sociedade do que aqueles que acreditam em Deus, ainda que de maneira até escusa, são manipuladores da fé. Qual o maior mal? Quem produz mais mal para a sociedade? O ateu, que acomoda na sua arrogância, na sua sapiência, se apoia em histórias
literárias, ou seja, em livros também, porque criticam aquele apego, aquela maneira de olharmos a Bíblia, e vão defendendo a tese da não existência de Deus e que tudo é uma invenção, que Jesus Cristo não existiu, e vão assim disseminando. E muitos entram nesse barco em direção ao nada, e por fim a desgraça, a condenação eterna, porque a Bíblia fala que horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Isso não é para amedrontar nem para ameaçar, isso é para nos despertar de uma realidade de um Deus justo que existe. O consolo de Deus ele é presente em qualquer momento. Cristo mudou todo o significado do luto. A morte já não é mais um final para aquele que crê em Deus. A morte é uma passagem. É sair de uma dimensão sensitiva para ir para uma dimensão espiritual em que você agora vai se ver nos portais eternos. A Bíblia fala que nós podemos consolar uns aos outros com palavras, na certeza de que no futuro os mortos ressuscitarão incorruptíveis e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e este corpo corruptível se vai revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Então vai se cumprir aquilo que eu já disse antes: tragada foi a morte na vitória. E Jesus prometeu que aquele que crê nele jamais morrerá. Esse conhecimento é consolador e não elimina a dor intensa, é lógico, mas cria uma potência na vida daquele que pode descansar nesta promessa. E a obra do Senhor é essa, que por meio dessa busca, desse encontro com Jesus, a gente experimente a ressurreição dele na nossa vida. É quando compreendemos que ele levou a nossa morte. É somente o Espírito Santo de Deus pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Cristo, ele demonstrou que